Glória a Deus. Eu gosto muito de aqueles que participam dos nossos discipulados, sabe como que eu gosto de destrinchar a palavra. E no significado das coisas, passar contexto. A gente entender de fato o pano de fundo de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas para que tudo isso? Porque a palavra de Deus, ela está muito mais do que essa história que está sendo aqui, olha, colocada em palavras. Ela é uma fonte que jorra a água da vida, vinda direto do trono de Deus. E cada palavra, da forma que ela foi colocada aqui, pelo nosso Criador, ela tem significados muito profundos. Ela diz muito, com cada detalhe, cada situação. E ao mesmo tempo o que me deixa mais maravilhado com essa palavra, é da forma que toda ela se linka, é da forma que toda ela se explica por ela só. A gente não precisa ter uma interpretação, muitas vezes humana, com relação ao que ela mesma tem para poder falar. Ela se explica por ela só. Mas para isso nós precisamos do nosso amado Espírito Santo. Qual que é a diferença de uma pessoa que lê essa palavra como um livro, e quando você pede a ajuda do Espírito Santo para que Ele venha te trazer essas revelações? São muitas, profundas diferenças, grandes diferenças. E o que eu quero trazer hoje para vocês, está lá em Mateus 5, tem algumas referências que eu vou estar citando aqui, que o Robertinho vai estar me ajudando a poder estar colocando lá na projeção, mas especificamente nós vamos dissecar hoje o Sermão do Monte. Interessante porque o Sermão do Monte, ele estava num contexto onde Jesus ele estava passando, ele tinha acabado de chamar Pedrão, tirou da rede e falou: agora você não vai mais pescar peixe, agora você vai pescar homens. Chamou Tiago, chamou João, estava reunindo aqueles próximos, começou a passar por alguns lugares, curas acontecendo, multidões de pessoas se convertendo. Mas aí ele pega, essa multidão estava começando a seguir ele. Só que interessante é que essa palavra em si, ela é para os próximos. Ele proferiu ela especificamente para os discípulos, para aqueles que estavam ali próximos dele. E hoje ele está te vendo dessa forma. Hoje ele está te vendo assim. Senão você não estaria aqui. Hoje ele te chama de meu amigo. Hoje ele te chama de filho. Hoje ele te chama de meu próximo, meu parça. Você está aqui, ó, do meu lado. Deixa eu compartilhar coisas a mais com você. E lá em Mateus 5, ele começa dizendo assim, no versículo... Deixa eu começar do começo, vamos lá, Mateus 5, ele diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra bem-aventurado é onde eu quero começar a gente esmiuçar um pouco ela. Para aqueles que já conhecem, sabem que principalmente dentro do Novo Testamento, ela foi escrita no grego. O Antigo Testamento, na sua grande maioria, no hebraico, mas agora ela foi escrita no grego.
E se a gente for entender o significado dessa palavra, bem-aventurado, ela vem do grego makarios. Ela descreve alguém que você acha que está sendo abençoado com o favor, um favor abundante de Deus. Essa é a descrição da bem-aventurança. E ao mesmo tempo tem um contraste, porque na Grécia Antiga, no tempo onde foi escrito, esta palavra também, o makarios, ele era usado para poder descrever os deuses daquela época. E os deuses gregos, muitos deles também eram homens, ou as divindades, ou aquelas pessoas que eram muito afortunadas, quase naquela coisa inalcançável, da gente poder, a gente olha para aquela pessoa e vê que é algo inalcançável para mim. Esse é o significado dentro daquele contexto da Grécia. Então o bem-aventurado, a gente pode descrever, dentro do dicionário bíblico, vamos dizer assim, alguém que ele está sendo participante de um estado de graça, está sendo agraciado pelo Senhor. Então o bem-aventurado, ele se refere também a tipo uma alegria duradoura, que independente das circunstâncias daquilo que a pessoa está passando, ela está sendo bem-aventurada, ela está recebendo daquela graça. Então a gente também pode pegar e começar a traduzir, e eu quero trazer vocês hoje, além de bem-aventurado, para que fique mais compreensível para nós, como é boa a vida dele. Então vamos ler aqui de novo, o versículo 2, o 3, em vez de bem-aventurado nós colocamos, como é bom a vida dos humildes de espírito. Como é boa, em outras traduções, os pobres. Mas os pobres aqui não é o pobre desafortunado com relação a déficit monetário. É o pobre de espírito. E o espírito na palavra de Deus, o espírito com E minúsculo, o espírito com E maiúsculo, todos nós sabemos que é o Espírito Santo. Mas o espírito minúsculo é o fôlego de vida de que Ele colocou em nós. Ou seja, se o espírito está pobre, é como se nós estivéssemos sem força, sem energia. Vai começando a pegar o significado de tudo isso. Mas ao mesmo tempo não ter poder, eu ser desfavorecido, aparentemente ela não vai me proporcionar uma boa vida. Mas é aí que está o contraste. É aí que está o contraste dos olhos humanos com os olhos de Deus. E todas as nossas experiências que nós temos com o Senhor, a gente consegue encontrar muito contraste. Mas olha que interessante a segunda parte desse versículo, de que ele diz: porque desses que estão desfalecidos, desses que não têm poder, desses que estão desprovidos de algo deles mesmos, deste é o reino dos céus. E olha como Deus costura e orquestra todas as coisas. Cezão nem sabia que ele abriu o culto hoje. Mas como que ele abriu? Nos mostrando o que é submissão, aquebrantamento, me curvar diante do Senhor. Essa é a vida do cristão. E desses é o reino dos céus. O reino dos céus, então, ele é, vamos dizer assim, ilustrando de uma forma bem suave, ele é a realidade celestial. É aquilo que é real para o nosso Pai. É aquilo que é real para Deus, Criador de todas as coisas. Onde tudo é feito de acordo com a boa vontade dEle próprio.
Esse é o reino dos céus. E é isso que Jesus está trazendo ali para aquele momento. E é isso que Jesus veio inaugurar naquele momento. Manifestar este reino. Nosso Senhor Jesus, Ele inaugura um novo tempo ali naquele lugar. Começando a falar desse reino de que muitas vezes era desconhecido. Jesus, Ele vai então, primeiro aos pobres de espírito, aos impotentes, e faz esse convite. Ó, meu querido, é para você. É para você que não está sentindo nada. É para você que muitas vezes é menosprezado. É para você que não tem forças para absolutamente nada. É para você que não se considera como nada. É para você que está precisando de algo. É para você que eu estou te dando esse convite. Eu tenho um reino do meu Pai que eu estou te apresentando aqui agora, onde tudo acontece de acordo com a tua boa e perfeita vontade. É para você. Isso tem um paralelo com a grande ceia, que está lá em Lucas 14. Põe aí, Robertinho, Lucas 14, 24, para a gente poder entender um pouco mais profundo. Olha o que é a mesa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E um pouquinho mais para frente a gente vai descobrir quem são esses. Passa para o próximo. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. E vamos continuando. Voltamos lá para o Mateus 5, no versículo 4. Bem-aventurados, ou como é boa a vida dos que choram, pois serão consolados. Olha o reflexo e o espelho daquele que realmente precisa de algo. Mas ao mesmo tempo ele também traz o remédio para esse choro. Filho, você que está chorando, eu não quero saber o seu motivo. Eu quero saber que você vai ser consolado. Mais uma bem-aventurança. No versículo 5. Como é boa a vida. Normalmente na tradução da Bíblia da Casa Firme que nós usamos, diz dos mansos. Mas também em outras, diz dos insignificantes. Porque essa palavra ela vem também do grego praus, de que muitas vezes ela é traduzida por manso. Mas ela não se trata apenas de uma humildade. Essa palavra também ela nos traz um contexto de que refere a pessoas que não têm relevância ou nenhum tipo de influência na sociedade. Então vamos traduzir por um desprezado? São desses, que diz a continuidade dessa palavra, herdarão a terra. São desses a terra. Salmo 37, 11. Põe lá, Robertinho.
Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha como Jesus sabia da Bíblia, hein? Ele foi buscar lá no Salmo 24, essa palavra, para poder compartilhar com os teus próximos. É muito lindo, meus amados. Isso também faz a gente voltar ao início da criação, lá em Gênesis 1, 28, onde Deus ele confia a terra para toda a humanidade, para que nós possamos cuidar dela, em nome do nosso Deus. Não apenas uma pessoa, não foi uma promessa específica direcionada para Adão, isso foi para toda a criação, para toda a humanidade. Mas a todos. E o Salmo 115, esse coloca também, o 115:16, ele vem para reforçar essa ideia, mais uma vez. E olha como é lindo, como a palavra ela se linka, né? A gente consegue passear por ela de uma forma muito maravilhosa, e eu amo isso. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Ou seja, não sou eu quem estou dizendo, é a própria palavra, a verdade para as nossas vidas. Isso também nos faz voltar e a reforçar, a pensar um pouco de que a herança, então, desta terra que nos é dada, ela não é ganha na força, não é uma conquista, mas ela está ligada à virtude e à humildade. É aquilo que vai estar sendo expressado a partir daqui de dentro. Isso vai fazer com que eu herde essa terra. Então não adianta eu querer rasgar, adianta eu querer manifestar. Isso vai fazer com que essa terra seja minha herança. Interessante isso, né? Mas vamos lá. Verso 6. Bem-aventurados, ou como é boa a vida dos que têm fome e sede de justiça. Essa palavra justiça, essa aqui, mas o que é essa justiça? O que é ter fome dessa justiça, meus amados? E eu quero colocar um paralelo aqui muito bem explicado, que essa justiça que ele diz não é a justiça dos homens. Existe um paralelo muito grande entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. A justiça do homem, ela é baseada em leis. A justiça do homem, ela é sujeita a uma interpretação. A justiça dos homens, ela possui limitações. A justiça dos homens, ela pode ser corrompida. E nós sabemos disso. Nós vivemos isso. A justiça do homem, ela também pode ser manipulada. A justiça do homem, ela pode ser aplicada de uma forma totalmente desigual. A justiça do homem, ela foca numa retribuição. A justiça do homem, ela foca em punição. E a justiça do homem, ela também muda com o tempo. De tempos em tempos nós vemos tantas mudanças. A Maruxa está aqui para poder nos provar isso. Temos uma advogada aqui para poder pegar e confirmar de que isso é uma realidade. Mas a justiça que diz aqui nessa palavra, que é a justiça de Deus, essa justiça ela é perfeita. Essa justiça ela é imutável. Essa justiça, ela reflete o caráter santo daquele que a fez, daquele que a criou. Essa justiça aqui, ela corrige com amor.
Essa justiça, ela oferece perdão. Essa justiça oferece reconciliação. Essa justiça aqui, ela é baseada numa verdade, ela não depende de circunstâncias externas. Essa justiça é uma justiça que está lá em Romanos 3:22. Que ela é oferecida. E tem uma chave para ela. Mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. Basta eu ter fé em Cristo. E eu começo a fazer parte dessa justiça. Mas é interessante que o texto aqui, eu vou até começar, eu vou trazer 2 exemplos para poder expor esse contraste. E dessa ambiguidade de justiça de homem com a justiça de Deus. E nós conseguimos enxergar isso lá em Jó. Pela justiça dos homens, os amigos de Jó, eles acreditam que o sofrimento é punição por pecado. Foi isso que aconteceu com Jó. Os amigos chegaram para ele e falaram: Jó, você está errado, cara, alguma coisa está acontecendo. Vasculha aí teu coração, busca. O que é, cara? É impossível alguém estar sofrendo alguma coisa assim, você cometeu alguma coisa. Eles julgam Jó com base na aparência e numa lógica humana. Se você sofre, é porque você pecou, ou é porque você fez algo errado. Mas será que é só os amigos de Jó que enxergam dessa forma? Mas a gente vai decorrendo pelo livro de Jó e a gente consegue encontrar agora a justiça de Deus. Onde Deus permite que Jó vá, sofra por aquilo, mas não por culpa. Mas Deus queria revelar a profundidade da fé e a integridade daquele homem. Ele queria atrair Jó. E no final, Deus ele restaura Jó. E ele ainda repreende os amigos de Jó por julgarem ele mal. Olha o contraste dessa justiça. A justiça de Deus, ela é pedagógica, meus irmãos. Ela nos ensina e ensina muito. E a justiça de Deus, ela também é redentora. Ela nos oferece resgate. Ela não vem sobre as nossas vidas para poder nos arrebentar. A justiça de Deus, ela nos recai para poder nos resgatar. Para nos levantar. Essa é a justiça do nosso Pai. Oséias 6:1, coloca aí, do 1 ao 3. Mais um link. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, e ao terceiro nos levantará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como a chuva serôdia que rega a terra. Essa é a justiça do nosso Pai. Então nós temos um exemplo de Jó que nos traz um contraste lindo e maravilhoso. E nós podemos também aprofundar dentro de Davi, por exemplo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas ao mesmo tempo comete adultério. Davi comete homicídio. Comete adultério com Batseba. Mata Urias. Eu e você olhando para uma situação dessa, aos nossos olhos ele deveria ser condenado severamente. Mas Deus vai, envia o profeta Natã,
confrontá-lo. Mas sabe o que é lindo do nosso Pai? Ele permite arrependimento. E é por isso que nós precisamos ter o nosso coração sendo ensinável cada vez mais. Davi lá no Salmo 51, ele demonstra um quebrantamento realmente profundo. E ele coloca e externa todas essas coisas. E Deus vai lá e ele perdoa. Mas ao mesmo tempo ele também permite consequências para Davi. Consequências dentro da sua família. E aqui nós concluímos de que a justiça divina, ela também é misericórdia, mas ao mesmo tempo ela também não é omissa às atitudes do homem. Não é só o amor, aquele amor que o mundo prega, que não existe, que é um amor falho. Porque o amor do nosso Pai, ele é bem diferente. E é essa paternidade que nós precisamos entendê-la e exercê-la. É com Ele que nós precisamos aprender o que é amor. É com Ele que nós precisamos entender o que é paternidade. Então nós temos que entender a fundo a justiça de Deus. E o porquê que eu detalhei tanto isso? Para que as nossas atitudes elas não venham desonrar o nosso Pai. Para que a forma que eu julgo ou a forma que eu olho as coisas, ela não venha desonrar e me afastar dEle. É por isso que eu preciso entender a palavra. Deus ele nos chama para que nós venhamos a criar relacionamentos saudáveis. E é por isso que eu não posso olhar com a minha justiça. É por isso que eu não posso julgar uma causa pelas aparências. E o que é interessante ainda, discorrendo sobre esse versículo, ele nos diz fome e sede. Isso que nós precisamos ter. Mas ao mesmo tempo, se ele diz que existe fome e sede para esse tipo de justiça, é porque isso ainda não foi saciado. Então nós recebendo agora essa palavra, nós precisamos entender de que nós precisamos ter um anseio agora por essas coisas. Meio que um descontentamento santo por essa justiça. Essa boa vida, essa bem-aventurança, ela envolve então eu poder estar insatisfeitos com o caos do nosso mundo. Com as coisas que o próprio ser humano pratica. E aquilo que gera como consequência do pecado das nossas vidas. Precisamos ter anseio por relacionamentos saudáveis. Nós precisamos ansiar pela restauração das pessoas. Nós somos chamados, meus irmãos, para sermos agentes de transformação. Colossenses 1:27, bota lá na tela. Aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Passa para o próximo. A qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Nós somos esses agentes. Ele conta comigo e contigo para isso. Mas avançando aqui para o versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, ou como é boa a vida dos misericordiosos, pois receberão misericórdia. A misericórdia ela vai muito além do que fazer o que é simplesmente certo, ou fazer simplesmente o que é justo. A misericórdia para mim, ela está totalmente ligada
a generosidade. Ela é uma medida que ela vai muito além do que aquilo que me é exigido. O grau de como nós demonstramos misericórdia, de acordo com esta palavra, ela está totalmente relacionada à quantidade de misericórdia que eu irei receber. Olha que coisa mais linda, meus amados. Mas vamos lá. Bem-aventurados, ou como é feliz a vida dos puros de coração, pois eles verão o Senhor. E Jesus, ele volta lá no Salmo 24, agora passando pelo 2 e o 3. Põe o 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem são esses? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Apenas os puros de coração podem subir ao monte do Senhor e permanecer nesse lugar santo. Mas o que é então ser puro de coração? Isso aqui, meus amados, diz muito a respeito das intenções do nosso coração. Não é aquilo que eu faço externamente, mas é aquilo do que realmente está sendo gerado aqui. E é só o nosso Pai para poder entender e compreender e saber exatamente quais são as intenções do nosso coração. Ser puro de coração é como estar totalmente alinhado, como se os meus desejos estivessem alinhados aos desejos do meu Pai, aos desejos do meu Senhor, em todas as minhas atitudes, em todas as minhas ações. Olha quão carregado que são essas bem-aventuranças. Viver justiça divina, praticar misericórdia e agir com motivações puras. Intenção do nosso coração, eu sempre gosto de pedir para que Ele venha sondar o meu coração, porque nós mesmos não nos conhecemos. Muitas vezes nós fazemos muitas coisas com uma intenção que não é pura. Mas Ele vem, meus amados. Nós precisamos dEle. Está vendo como essa rendição ela precisa acontecer? Está vendo como eu preciso ter um pleno entendimento de que eu preciso dEle, eu preciso dessa palavra. Eu preciso de Jesus todos os dias da minha vida. Eu preciso que Ele me sonde. Eu preciso que Ele me ensine a ser cada vez melhor. E eu amo falar isso e é algo que eu levo para a minha vida. Bom em mim, só tem aquilo que eu consigo aprender dEle. Bom em mim, só tem aquilo que pode vir dEle. Qualquer outra coisa que não venha de Cristo, qualquer coisa que seja meu, não é bom. Mas é para isso que os seres humanos foram feitos. Esse é o nosso propósito. Vivermos em justiça divina, praticarmos misericórdia, agirmos com essas motivações puras. Esse é o anseio do Pai para as nossas vidas. E esse é o nosso propósito. E acima de todas essas coisas, sermos a imagem e a semelhança dEle. Mas sabe o que mais Ele nos mostra, não somente com relação a essas atitudes, aquilo que arrebenta com todas as estruturas do nosso coração: desejar a Deus.
O nosso Senhor Jesus, Ele nos ensina a cada momento da vida dele, a cada oração, a cada manifestação de que Ele deseja o Pai. Sabe por quê? Porque Ele é o único de que pode ser capaz de satisfazer todos os nossos anseios mais profundos. E por mais de que eu procure qualquer outra coisa nesse mundo, eu não vou conseguir ser saciado, que não seja estar somente nessa presença. Mas agora a gente avançando agora para as 3 últimas declarações, de que elas nos mostram exatamente agora o caminho de que nos faz. Agora eu cumpri com todas essas coisas na minha vida. Ela mostra um caminho que espera para aqueles que realmente escolheram seguir a esse Cristo, a ser essa imagem e semelhança, a entrar nesse reino e a começar a manifestar esse reino. Bem-aventurados pacificadores, ou seja, como é boa a vida dos pacificadores. Coloca para mim, Robertinho, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, é só com Ele que eu consigo ser essa nova criatura. As coisas antigas, tudo aquilo que eu tinha de entendimento, tudo aquilo que eu tinha de conhecimento, toda a bagagem do mundo que eu recebi, agora ela não vale de mais nada. Agora eu sou uma nova criatura. E todas as coisas antigas, elas se passaram. E eis que se fizeram novas. Próximo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Passa mais um. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a nossa chamada, esse é o nosso propósito, e é para isso que nós vivemos. É para isso que nós somos criados, meus amados. Manifestar o reino de Deus está totalmente atrelado a você agir como esse pacificador. Mas por que esse pacificador? Porque você vai começar a entrar em conflitos agora. As coisas desse mundo. É por isso que no crentez, a gente fala que sempre está remando contra a maré. Você pega e entra naquele conflito. Algo que agora você já foi renovado, algo que agora já é vida dentro de você. E você vai estar ali junto com o próprio Espírito Santo, para quê? Para poder abrir caminhos justos, a poder abrir caminhos que são de generosidade para com as outras pessoas. Agora você está sendo um instrumento da glória dele, para poder manifestar todas essas coisas. Mas isso ao mesmo tempo também abre precedentes. E ele nos alerta com relação a todas essas coisas. Porque boa também é a vida dos perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Devemos estar preparados para poder sofrer o dano. Isso eu aprendi com o nosso paizão aqui. Quantas vezes eu chegava igual o siri dentro da lata, diante de algumas situações difíceis. E sabe o conselho que você ouve vindo da parte de Deus? Filho, sofre o dano. Sofre o dano. Sofre o dano. Mas isso é lindo, meus amados, porque não é por nós. E não é para nós. É sobre nós, Cezão? Não é. Não é.
Nós precisamos estar preparados para sermos incompreendidos, para sermos ridicularizados, para sermos tratados injustamente. Ele te prepara aqui para isso. Mas sabe por quê, meus amados? Porque o nosso Senhor Jesus disse que isso vale a pena. Isso vale a pena. Ou seja, todas essas perseguições, as injúrias, ou qualquer outra contramão daquilo que eu estou seguindo, vale a pena. Está validando o caminho de que você está seguindo agora. E ele ainda completa de que olhando para trás, a gente consegue enxergar de que os profetas faziam e passavam por isso. E agora essa herança foi passada para mim e para você. Nós estamos numa mesma linhagem. Fazemos parte dessa história. Eu e você. Ah, meu Pai. Nós estamos inseridos na mesma linhagem desses grandes profetas, desses grandes homens de Deus, a poder manifestar coisas ainda maiores. Olha quão carregado de profundidade, de sabedoria e de caráter de Deus foi esse sermão. Mas só para os próximos. Sabe por quê, meus amados? Continuando lá no Mateus, o versículo 13. Ele nos coloca aqui como sal. Pois vós sois o sal da terra. Somos descritos como sal. O sal ele não vem para temperar. E principalmente naquela época e naquele contexto. Naquela época não tinha geladeira. No mundo antigo, antes da geladeira, o sal ele tinha a função muito mais importante. Ele preservava o alimento, para que ele pudesse durar muito tempo. Olha o papel do sal. Lá em Levíticos, em Números, em Coríntios, a gente consegue encontrar esse sal, que é o sal da aliança. Lá em Levíticos, Deus ele pedia para que ele fosse derramado junto com a oferta. E ele chamava como sal da aliança. Por quê? Porque Deus ele escolheu. Ele escolheu um povo. Deus escolheu Israel para que eles juntos, Deus e Israel, juntos, espalhassem essa vida dessas bem-aventuranças aqui, para esse mundo. Para que eles fossem esse sal. Para que eles preservassem essa aliança da vida, a aliança da criação. Mas isso é uma escolha, meus amados. Isso é uma escolha. E é nisso que eu quero entrar hoje aqui. Ele pode nos chamar. Ele pode nos enxertar na videira. Ele pode nos trazer todas essas heranças. Ele pode nos dar um chamado. Mas a escolha de aceitar isso é minha e sua. Porque da mesma forma que ele fez e escolheu Israel e ele chamou Israel, eles não quiseram. E esse sal perdeu o sabor. Israel foi escolhido para ser sal.
Mas Israel violou essa aliança. Sempre tem uma parte dentro de uma aliança para poder ser violada. Mas agora numa aliança entre homem e Deus, quem será que é a parte que pode violar alguma coisa? E ao mesmo tempo que Israel vem perder então o seu sabor como sal, por revogar e não querer e virar as costas para a sua aliança, Deus então ele começa a permitir que nações inimigas comecem a conquistar. Os exilassem de sua própria terra, desta herança. Mas aí vem, passados tempos e tempos, desse exílio, dessa escravidão, e agora? Deus tinha um plano. E aí Ele trouxe o nosso Senhor Jesus. Com algo ousado. Mas esse algo ousado não era para ficar ali somente com o nosso Senhor Jesus. Era também para os seus seguidores. Porque por meio de Jesus nós somos chamados a experimentar das bênçãos da aliança. Mas ao mesmo tempo a poder recuperar esse chamado de Israel para as nossas vidas. Agora é comigo e contigo, nós somos esse novo Israel. Porque, meus irmãos, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É para essa geração. Eu não estou pregando para uma geração passada e nem para uma próxima geração. Hoje eu estou aqui a poder falar para essa geração, de que vocês são esse sal, de que vocês são essa luz, de que nós somos esses embaixadores, nós somos agora esse Israel, esse chamado é para mim e para você. Mais um link para o Salmo 24. Sobe lá, louvor. Que meu irmão Barba já pegou essa. E se coloca de pé, meus amados. Vamos ler esse Salmo 24 junto. A partir do 5, coloca aí na tela. Ele obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, levantai vossas cabeças, levantai vós, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O nosso Senhor diz de que Ele vem sem demora, meus amados. Mas hoje é feito um convite para mim e você ser realmente sal, ser realmente luz, assumir agora com todas essas coisas e a poder manifestar a esse reino. Esse é o alistamento dos santos. E hoje eu vim aqui para poder colocar, estabelecer esse novo tempo, desse alistamento dos céus para as nossas vidas.
para que nós venhamos a ser agora, a cumprir mesmo esse sacerdócio. Esse convite está aberto a essa casa. Mas nada disso pertence, ou permanece de pé, sem a presença do nosso Senhor. Porque esse alistamento dos santos é para viver o caráter de Deus, meus amados. Isso daqui não é mais para escrever uma história na minha vida. É para poder manifestar tudo aquilo que vem do Pai. É para poder manifestar aquilo que é dele. E esse é o convite que ele vem te fazer. Eu quero que você curve agora a sua cabeça, para que você entenda se realmente você está disposto e disponível a poder aceitar agora esse convite. Ele quer nos alistar. Mas Ele quer levantar uma geração santa, um sal que não perde mais o sabor, uma luz, um luzeiro que vai brilhar e não uma luz. Ele é a luz. Mas Ele quer contar comigo e contigo, ó Israel, a poder manifestar essa luz em meio às trevas, a poder aplainar os caminhos, a poder manifestar agora de todo esse caráter, daquilo que Ele é, através da minha e da sua vida. Mas sabendo que agora eu preciso dele, eu sou completamente carente dele, mas preciso que ele tome agora o controle da minha vida, porque eu preciso me despir agora de absolutamente tudo que eu conheço, a ter uma vida dedicada, para que venha resplandecer o caráter de Cristo em mim, e não mais aquilo do que a minha alma vem gritar, mas a ser como um espírito pobre, a ser como um espírito fraco, que perdeu absolutamente todas as forças, mas é que eu faço um convite para que o Espírito Santo de Deus, Ele venha e toma conta da minha vida e me encha agora por completo.